Vamos dar continuidade ao que nós falamos domingo passado. E eu quero que você abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. E nesse momento eu queria orar para que o Senhor nos desse graça, que o Espírito Santo de Deus nos guie a toda a verdade nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela nossa comunidade, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira grandiosa. Eu peço, Senhor, que à medida que eu fale esses poucos minutos, eu peço que o Senhor me dê graça para poder comunicar suas verdades com clareza. Peço, Senhor, que os meus irmãos saiam daqui cheios da tua palavra e cheios da sua presença. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, semana passada nós falamos sobre a cultura de bondade, ou uma cultura de bondade, de como que nós precisamos construir uma cultura de bondade e o que isso resulta em nossas vidas. Falamos um pouco de o que significa uma igreja tóxica, o que significa uma igreja que realmente não está alinhada com a vontade de Deus. Falamos, se vocês lembram, falei das duas faces da moeda, tanto a parte boa da igreja quanto a parte ruim, pela causa de que somos pecadores, carentes da graça de Deus, mas estamos num caminho de conhecer o Senhor cada vez mais. Então, hoje eu quero falar de outro tipo de cultura. Amém? Vamos dar continuidade. E eu quero falar basicamente, não sei se o texto está aí. Está aí. Eu quero falar sobre a cultura dos salvos, ou seja, a cultura daqueles que são de Deus, ou aqueles que encontraram Deus em algum momento. Então, nós vamos falar dos reflexos daqueles que encontram Deus e são de Deus, e também vamos falar do reflexo daqueles que não são de Deus e que vivem uma vida de acordo com a sua própria escolha. Amém? Então, vimos também que a cultura de bondade, ela precisa permear no nosso meio, ela precisa viver e crescer no nosso meio. É uma responsabilidade dos pastores, dos líderes, mas também é uma responsabilidade de cada membro que está aqui, porque cultura se constrói entre sociedades, entre pessoas, Você sozinho não consegue construir uma cultura, mas você precisa de mais pessoas para construir um tipo de cultura. Então é importante entendermos a palavra cultura, que vem do cultivo, cultivar algo. Então, domingo passado eu já tinha um texto em mente. Sempre que os pregadores sempre têm esse desafio, de ter a palavra certa para o momento certo e realmente entender e buscar do Senhor em oração e entender quais serão os próximos passos. E sempre é um desafio. Sempre é um desafio saber quais serão as próximas palavras, qual texto vamos usar, o que o Senhor está querendo nos comunicar. Então, domingo passado eu já tinha um texto em mente e eu comecei a pesquisar alguma coisa a respeito desse texto. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei uma leitura do livro de Salmos novamente. Eu vou ler todo o livro de Salmos umas 2 ou 3 vezes, são 150 salmos. Isso pode levar alguns dias, um dia, uma semana, nem isso. Mas eu me deparei com um texto que, eu não sei se você já presenciou isso, mas você lê um texto e parece que aquele texto te captura. Não sei se você já teve essa experiência. Você leu muitas vezes o texto e muitas vezes passou desapercebido para você, mas você, por algum motivo, você para naquele texto e aquele texto te chama a atenção. Que alguns gostam de falar, o texto saltou aos olhos, o texto chamou minha atenção. E eu comecei a orar, Senhor, será que é sobre isso que eu preciso continuar a falar com os meus irmãos? E esse texto, ele fala muito sobre a cultura dos salvos. E se nós não conseguirmos ler esse texto de uma maneira correta, ele vai nos levar para um outro caminho. E eu vou explicar para você que outro caminho é esse. Então, à medida que eu falo dos salmos hoje, desse salmo, a minha oração é para que o Espírito de Deus entre no seu coração e abra, para que você possa compreender aquilo que eu vou dizer.
Por que é importante? Porque acreditamos que aquilo que precisamos aprender de Deus precisa ser feito por Deus. O próprio Deus, Ele ilumina o nosso entendimento e nos faz entender a palavra de Deus, ou os seus movimentos, aquilo que Ele quer fazer. Então, nada conseguiremos fazer a não ser por meio de Deus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos expor o Salmo 15. São 5 versículos, tá? Salmo 15, versículo do 1 ao 5. Salmo 15, versículo do 1 ao 5. Vocês estão com calor, gente? Eu também estou. Mas é assim mesmo. O Senhor nos dê graça. Quem vai para a praia depois? Uns 2 levantaram a mão. Amém. Vamos lá para o Salmo. O Salmo diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem calunia seu amigo, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem ao Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta seu dinheiro exigindo juros altos, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Então temos uma pergunta no primeiro versículo, e parece que temos algumas respostas nos versículos 2 a 5. Se você perceber, existe uma pergunta no começo do versículo, e também existe uma declaração no final do versículo 5. Mas entre esses 2 textos, existe uma verdade que precisamos aprender hoje. Então, a pergunta é: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Esse salmo, ele tem uma natureza bastante prática, ou seja, ele nos traz uma realidade prática para a nossa existência, ou para nós vivermos a realidade no cotidiano. Então nós podemos olhar para o Salmo como um ensino aonde como podemos viver no mundo que estamos. Então é muito prático. Ele mostra como precisa ser a nossa jornada e como que nós precisamos alinhar a nossa vida caso esteja desalinhado. Então esse salmo é de origem prática, mas a ocasião onde ele foi escrito é pouco provável que esse salmo tenha sido composto depois que Davi carregou a arca para o grande monte e estabeleceu num tabernáculo. Então, alguns teólogos vão dizer que esse salmo foi escrito depois que Davi colocou a arca num tabernáculo no Santo Monte. Alguns vão dizer que não, que ele fez isso antes. Eu acho, de acordo com aquilo que eu estudei, eu acho que sim, que esse salmo foi escrito antes. Mas por que ele foi escrito antes? Porque esse salmo, ele não vai dizer das qualidades das pessoas que serão salvas. Ou seja, ele não está dizendo assim: se você viver essa vida que eu quero explicar para você, você alcançará o Santo Monte, ou a casa do Senhor. Esse salmo tem uma interpretação um pouco diferente. Esse salmo não diz que você precisa produzir algo para ser alcançado. Esse salmo diz que você vive dessa maneira porque você foi alcançado. Todos comigo? Então não é que você produz para alcançar Deus. Deus se encontra e você, a partir daquele momento, você vive uma vida de um encontrado, assim dizer. Então, a partir desse evento, podemos perceber, porque se Davi fosse esse homem
que tivesse estabelecido isso depois, ele teria grandes tendências de peneirar o caráter daqueles que poderiam chegar perto desse santo monte. Davi teria os olhos um pouco julgadores, por ser humano. Ele ia olhar para as práticas e para a capacidade desses homens ou mulheres e iam dizer: de acordo com as suas práticas, você não é digno de entrar aqui. De acordo com isso, você não pode ser aceito por Deus. Nós conseguimos ver esse salmo também sendo definido por aquilo que chamamos de obediência das leis e salvo pela graça. Esse salmo é uma expressão da graça de Deus. Ou seja, você recebe não porque você merece, você recebe porque Deus te ama e tem misericórdia, e por isso Ele derrama a sua graça sobre nós. Não é por mérito, mas é por graça. E a pergunta desse versículo parece ser uma pergunta retórica. Ou seja, é uma pergunta que já está meio que expressando a resposta no versículo 2. Mas não é um anseio de ser admitido na casa de Deus, mas é um anseio de já estar habitando na casa de Deus. Pense comigo: Senhor, quem poderá habitar esse santo monte? Quem, Senhor, poderá estar diante do Senhor? Quem poderá ter a capacidade de viver diante do Senhor? E o Senhor vai responder: esses que são íntegros de coração. Ou seja, esses que foram transformados pelo Senhor. Todos comigo? Então, de acordo com a visão dos Salmos, podemos considerá-lo ele como contendo uma investigação do caráter daqueles que são e serão salvos. Você já viu aquela expressão teológica que nós fomos salvos pela graça, estamos sendo salvos, a santificação, e seremos salvos no futuro? Aquela expressão escatológica, que seremos salvos. A nossa salvação, ela é um processo que está se desenvolvendo. Todos comigo? Então, fomos salvos, estamos sendo salvos, e no fim seremos salvos. Justificação, santificação e glorificação no final. Esse salmo pode ser encontrado também no Novo Testamento como uma expressão em uma conversa de Jesus com um homem que a Bíblia relata de sendo o jovem rico. Você já ouviu essa história? Chega o jovem rico para Jesus e pergunta: bom mestre. Primeiramente ele chega chamando Jesus de bom. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus dá a resposta para ele: você precisa obedecer os mandamentos, os preceitos da lei. Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Você precisa obedecer todos os rituais. Você precisa obedecer vários preceitos. E ele diz: Senhor, mas isso eu já tenho feito. Então, te resta uma coisa: vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E o semblante do homem rico cai. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer que os ricos não entrarão no reino dos céus. Não é que os ricos não entrarão no céu. O coração de um rico que se apega a essas coisas dificilmente entrará no céu. A salvação está aberta a todos. Todos. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas podem não ter o principal, que é o Cristo no seu coração. Mas existem pessoas que moram num casebre, mas têm um coração tão soberbo que também não alcançará um dia o Senhor. Não é a respeito de posses, mas a respeito de como o coração reage a essas posses. O significado desse primeiro versículo é: somente aqueles que têm acesso a Deus é quem tem uma vida santa e que são genuínos servos de Deus. Ou seja, aqueles que estão vivendo realmente, que são transformados ou que foram transformados, esses conseguirão viver no habitat de Deus, na casa de Deus. Porque se Deus
pedisse de nós para obedecermos muitas coisas, para alcançar esse lugar em Deus, todos nós, em algum momento, falharíamos. Nós não temos a capacidade de ser bom o tempo todo. Nós não temos a capacidade de nos salvar. Nós temos a capacidade de nos arrepender, mas nós não podemos nos salvar. A salvação pertence somente ao Senhor. O Senhor nos salva. Nós temos a responsabilidade de caminhar a nossa jornada de santificação. Amém? Então, quando você se converte ao Senhor, você tem uma responsabilidade de andar digno dessa conversão. É isso que o texto está nos dizendo. E como que esse salvo vive? Como é que é a cultura desse salvo? Como que ele vive? Qual é as práticas dele? Ou seja, qual é a rotina? Quais os costumes? Na minha cidade, as pessoas elas costumam falar, quais são as bardas que essas pessoas têm? Você já ouviu isso? Já? Não é só na minha cidade. Que tipo de barda essa pessoa tem? Não sei se você já ouviu essa expressão. Que tipo de costume essa pessoa tem? Que tipo de comportamento, que tipo de fala? O que ela constrói? O que podemos perceber que na vida ou na sociedade, a vida dos justos ou daqueles que são povo de Deus, aqueles que habitam na casa do Senhor, habitam no seu santo tabernáculo, ela sempre se destaca das demais. Não tem como você olhar para um justo, um homem e uma mulher de Deus, que realmente são seguidores de Jesus, realmente verdadeiros. Eu estou falando de crentes verdadeiros, não crentes nominais, ok? Não tem como você olhar para uma pessoa dessa e não perceber o quão diferente elas são da realidade. Isso é um conflito para nós. Porque muitas vezes olhando para as nossas práticas e pensamentos e diz assim, Senhor, eu não consigo pensar dessa maneira. Mas por isso que temos a graça, por isso que o Senhor nos ajuda. Mas sabe que o apóstolo João entendeu isso de uma maneira bastante clara. E ele é um pouco duro em algumas coisas. Então eu quero que você escute esses versículos com amor, ok? Amém, gente? Vamos fazer um acordo aqui? Nós vamos ler os versículos aqui, você pode até se espantar com o que você vai escutar aqui. A não ser se você já leu esses versículos recentemente, mas eu quero que você preste atenção. O apóstolo João, na sua primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, ele diz o seguinte: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois se não amamos ao nosso irmão que vemos, como amaremos a Deus a qual não vemos? Se você diz que ama o seu irmão, se você vive numa cultura que diz que ama os seus irmãos, mas você não consegue viver essa realidade, o texto está dizendo que você também não consegue amar a Deus. Porque o amor a Deus é expressado no amor ao outro. Quer fazer um teste se você está amando a Deus? Perceba se você tem muitos conflitos relacionais. Se você tem algum rancor com pessoas. Pergunte se você tem algum problema com alguma pessoa. E se você tem algum problema com uma pessoa que está nesse ambiente, quando terminar o culto, peça perdão para ela. Se desvencilhe esse peso. Porque o reflexo do amor a Deus precisa ser encontrado no outro. Sem o outro, esse amor que pode ser vertical, ele pode ser que ele não exista. Mas agora ele vem com um versículo um pouco mais forte. As pessoas vão dizer, está amarrado. Isso aqui não, pastor. 1 João também, no capítulo 1, no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte:
Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama os seus irmãos, não pertence a Deus. Então o apóstolo João está nos comparando. Aqui ele está falando não somente a não crentes, está falando à igreja. Isso aqui é uma exortação à igreja. O Salmo 15 não é para evangelismo, para alcançar outras pessoas, é para o povo de Deus. Então ele está direcionando para aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor, supostamente. Então ele está dizendo, aqui nós conseguimos definir aqueles que são de Deus e aqueles que são do capiroto. E é uma definição muito forte. Porque parece que muitas vezes nós estamos agindo como filho do capiroto. Aí quando percebemos, correndo para o lado de Deus. As pessoas veem aqueles desenhos que existe, parece que um anjinho do lado e um diabinho do outro. Aí ele fica, faz isso, não, faz isso, não, faz isso. A gente parece que vive nessa bipolaridade. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. O texto está dizendo. E nós estamos falando nessas últimas, desde o começo do ano, o pastor Vini falou sobre o amor, nós falamos sobre uma cultura de bondade. É o que nós estamos buscando construir aqui, é que não haja indiferença entre nós, é que não haja superioridade entre nós, é que não haja um desejo egoísta entre nós. Porque se isso acontecer, nós falharemos a nossa vida de igreja e vida de família espiritual. E eu creio que você e eu não queremos viver essa realidade. Queremos viver uma igreja saudável. Mas se você ler esses 2 versículos de 1 João, tendo em mente o Salmo 15, você vai conseguir perceber 3 características principais. E eu vou elencar essas 3 características principais para que você olhe para você, se perceba ou pense. Mas você pode entrar naquele local, quando você ouvir essas palavras, você pode pensar, o fulano também é sem vergonha. O meu caráter está bom, mas o fulano está pior que o meu. Nós entramos nesse lugar. É da nossa natureza ser assim. Olhar o problema do outro. Conseguir perceber as falhas do outro. Mas muitas vezes nos falta um espelho, a qual contemplamos a nossa face e percebemos que somos limitados e carentes da graça de Deus. Do verso 2 ao verso 15, ao verso 5, existem 11 preceitos que precisam ser observados com calma. E esses 11 preceitos, eles nos destacam por 3 pontos principais: caráter, conduta e conversa. Vamos seguir no texto para você entender o que eu quero dizer. Caráter. O que é caráter? Quando você fala, aquela pessoa é mau caráter, o que você está querendo dizer? A pessoa é um 71, a pessoa é golpista, ou pessoa enganosa. O que é um caráter? Caráter de uma pessoa pode ser medido pela sua integridade. E o que é integridade? A integridade vem da palavra íntegro, ou integral. Ou seja, é uma pessoa inteira. Palavra integral. Quando você come arroz integral, é um arroz que não foi manipulado ainda. Ele é inteiro. Então, quando você é íntegro, você é inteiro. Você não tem misturas. Então, integral a palavra integridade vem dessa palavra. Integridade é um fruto de um caráter aprovado. Integridade é um fruto do caráter. Ele fala a verdade porque é algo que vem dentro dele. Então não é somente uma prática comportamental. A pessoa que tem caráter transformado por Deus, as palavras, as suas práticas vêm de dentro dele, do dentro do seu interior. Parece que é incomum ele viver outras coisas diferentes, a não ser um caráter
de que é um servo de Deus. A cultura dos salvos é isso, é formada por homens e mulheres de caráter, que fluem bondade, que fluem verdade do seu interior. Isso é uma pessoa íntegra. Perceba que o caráter também é aquele que não lança calúnias. Ele não precisa caluniar para se sair bem. Ele não usa dessas práticas, porque isso é desnecessário. Ele não tem um resultado com isso, ele não ganha nada com isso. E ele sabe, ele tem essa consciência, por isso não o faz. Ele percebe que tudo que se destaca por um caráter, que não é igual àquele que ama a Deus. Então ele consegue perceber, tanto nele quanto nas pessoas, um caráter íntegro. Aquelas pessoas que ele se relaciona, ele consegue perceber, tanto em sua vida, quanto na vida do outro. Segundo é a conduta. O justo se destaca pela sua conduta. Aquele que não fala mal, aquele que não empresta visando lucro, aquele que não recebe suborno. Perceba que a conduta também é um fruto do caráter transformado por Deus. E aqui em conduta, eu quero que vocês parem e pensem sobre um ponto. Todas as vezes que eu e você tentarmos mudar a conduta de uma pessoa, sem que essa conduta fora transformada por Deus, nós teremos 100% de falha. Não conseguiremos fazer. Você já tentou mudar a conduta do seu cônjuge, do seu amigo, do seu parente? Se a pessoa faz isso, se você falou, não falou. Então, a conduta é um fruto do caráter. Então, é a mesma coisa que você querer discipular uma pessoa que não nasceu de novo. Você nunca conseguirá fazer isso. Você nunca ia fazer a pessoa seguir Jesus se ela não encontrou Jesus um dia. Isso é a pior loucura que um homem e uma mulher pode fazer. Então não tente mudar as pessoas sem que Deus as transforme primeiro. Você não vai conseguir. Será um trabalho muito doloroso, será um trabalho árduo, será um trabalho onde você encontrará muitas barreiras. E pode ser que você se frustre no processo. Alguns casados já se olharam aí, né? Um estão aqui já, na mulher. Viu? É normal essas coisas acontecerem. Lá em casa também acontece. E glória a Deus por isso. A outra coisa é a conversa. De coração, as pessoas que estão descritas no Salmo 15 são pessoas que falam a verdade. Coisa muito difícil nos nossos dias. Falar a verdade. Você vai comprar um carro, ou vai vender o seu carro, e a pessoa pergunta: a quilometragem é original? Claro, só tinha um dono. Só que na verdade já passou por 5 donos. E o velocímetro já rodou 10 vezes para trás. Mas alguém fez um maracutaia e botou a quilometragem lá. Você falou a verdade? Não. O cristão precisa se destacar em pequenas coisas como essa. Você precisa falar a verdade não somente nas coisas grandes, que afetam grandes ambientes. Mas você precisa construir uma vida que afeta a verdade nas pequenas coisas. Você precisa falar a verdade para os seus filhos, porque quando eles crescerem, eles vão perguntar para você o que é verdade e o que não é. E você, com certeza, eu garanto, você passará vergonha. Porque as crianças são sinceras. Quantos de vocês já escutaram alguma história ou viveram a história? Meu pai disse que não era assim. E você fica vermelho na frente dos outros. Ou quando uma criança, que na sua inocência, e você, por exemplo, fura o sinal do trânsito, que já aconteceu comigo também. E a pessoa: você não viu que estava vermelho? Aí o que você vai dizer? Eu estou com pressa. Não interessa, você precisa parar. São coisas pequenas, mas que vão moldando uma cultura.
Não adianta você querer colher fruto de uma cultura saudável, plantando frutos que não são saudáveis. Você não terá um fruto bom. Então chegamos na última palavra, que é conversa. Ou seja, aquele também que não visa lucro do outro. Ou seja, se você algum dia foi pedido dinheiro emprestado para você, você não é obrigado a emprestar o dinheiro. Amém, gente? Ah, vou emprestar porque é da igreja. Cuidado. Tem um monte de crente velhaco aí. Ah, da igreja, ele vai me pagar. Será? Será que vai te pagar? Será que ele vai lembrar que ele é crente quando ele precisar te pagar? Tudo isso pode acontecer. Você precisa tomar cuidado. Agora, se você tiver o desejo de emprestar, empreste. Mas se a pessoa estiver em uma situação difícil, não espere o retorno. Oferte. Então pense antes de você emprestar. Mas se você quiser emprestar, se você quiser exercer generosidade, assim como nós estamos construindo essa comunidade, faça de coração. Não cobre juros exorbitantes. Você não terá sucesso com isso. Aí chegamos na declaração final do versículo. Aquele que agir assim, lá no versículo 5, nunca será abalado. E sabe por que isso acontece? Não é porque ele fica mantendo todos os preceitos, mantendo que ele não vai ser abalado. Não é por causa disso. Nós vimos que na conversa de Jesus com o jovem rico, ele disse que tentou manter todos os preceitos. Ele fez aquilo, e Jesus disse, ele ainda percebeu que não conseguiria alcançar a vida eterna, porque era impossível pela manutenção das práticas, ele percebeu. Então não é assim que você conquista a morada na casa de Deus. Não é assim que você nunca será abalado. Faça isso que você nunca irá sofrer. Venha para Jesus que a sua vida vai mudar. Depende. O caminho de Jesus é uma porta estreita. Você encontrará dificuldades. A única coisa que o caminho de Jesus oferece não é uma vida melhor na terra, mas é uma esperança celestial. Essa é a esperança que eu e você temos e precisamos cultivar até os últimos dias. Somos o povo do livro, somos o povo da perseverança e precisamos cultivar isso. Por isso, precisamos cultivar uma cultura de sinceridade. E por que não seremos abalados? Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em João capítulo 10. Por que não seremos abalados? Porque temos uma segurança muito forte, muito grande, embasada nas Escrituras. Gente, o que a Bíblia fala a respeito de nós, nos traz segurança. Porque sabemos que tudo o que Ele disse na sua palavra, irá se cumprir. Mesmo que os nossos dias estejam caóticos, mesmo que os nossos dias pareçam se dissolver como um açúcar numa água. Mas nós temos uma esperança, porque a Bíblia nos promete isso. João capítulo 10, versículo 27 a 29, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-la da minha mão, pois o meu Pai as deu a mim. Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-los da mão de meu Pai. Ou seja, os salvos que têm uma cultura de salvos e que foram encontrados por Senhor, amam o próximo, expandem o seu amor para com o outro. E logo esses homens serão guardados pelo Senhor, porque a Bíblia diz: aqueles que são minhas ovelhas, de maneira nenhuma eu lançarei-os fora, porque o meu Pai as deu a mim. E aqueles que estão comigo nunca terão um destino perdido.
Por isso o justo precisa ter um desejo de ansiar pela casa de Deus, de ansiar pelo Senhor. As ovelhas, elas sempre ouvirão a voz do bom pastor. Elas andam conforme a palavra do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ainda que eu ande em pastos ou em vales da sombra da morte, Ele me colocará em pastos verdejantes. Ele conduzirá com o seu cajado, Ele irá cuidar da minha vida. Ei, se você está aqui, os seus olhos estão perdidos, a sua cabeça está fora, eu sinto o Senhor dizendo para você: olhe para o bom pastor. Olhe para aquele que tem o poder de mudar a toda a sua existência. Olhe para esse Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O time de louvor pode subir. E como pastor que eu vou conseguir olhar isso e aplicar na minha vida? O que eu devo fazer agora? Primeiramente, olhe para dentro de você. Faça uma autoanálise. Breve, rápida. De 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto. Enquanto o time vai se posicionando. Comece a pensar, reflita. Analise e busque olhar para a sua vida e perceba qual tem sido as suas práticas, ou a sua vida, as suas palavras, seus pensamentos. Como saber se estou tendo uma vida cristã saudável, verdadeira? Isso pode ser visto por meio do Salmo 15. Os seus olhos buscam justiça. Os seus olhos estão olhando para um lugar saudável. Lembra que eu falei que os nossos olhos são como a lâmpada do nosso corpo? Se os nossos olhos estiverem escuros, todo o nosso corpo estará em escuridão. Mas se os olhos forem luz, todo o nosso corpo estará iluminado. A cultura do seu caráter, da sua conduta e das suas conversas revelam o Senhor da sua vida. Esse aqui eu tirei de um grande teólogo. A cultura do seu olhar, do seu caráter, das suas conversas, elas revelam quem é o Senhor sobre a sua vida. Se os seus olhos estão somente naquilo que você pode tocar com a sua mão nesse mundo, cuidado, essas coisas podem ser o Senhor da sua vida. Se os seus olhos estão em outros lugares que não seja os casados na sua mulher, cuidado. Isso pode ser o Deus da sua vida. Homens que buscam desenfreada uma ascensão na sua carreira, esquece da sua família, cuidado. Seus olhos definem quem você adora. Tudo isso vai revelar que tipo de cultura estamos vivendo. Aqueles que praticam essas coisas, essa conclusão nos adverte uma vez mais que todos quantos se introduziram num santuário de Deus são permanentemente da Santa Jerusalém lá de cima. Ou seja, esses que vivem dessa maneira revelam que há um final na grande cidade santa, a Nova Jerusalém, que descerá do céu para todos aqueles que encontrarem no Senhor a sua segurança e a sua fé. Não viva para o hoje. Viva o hoje, mas não para o hoje. Viva o hoje, pensando no futuro. Não dos seus planos de conquistar, mas nos planos de se tornar alguém que possa habitar na casa de Deus. Quem habitará no santo tabernáculo? Quem tem a capacidade de viver no santuário de Deus, no santo monte? Sim, esses
esses que são retos de coração, esses que têm os olhos puros, esses que têm a sua vida não como sendo mais preciosa, mas porque encontraram o tesouro perdido, que a partir do dia que encontram esse tesouro, vão vender tudo que tem, porque encontraram uma pérola de grande valor. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nessa manhã eu peço que o Teu Espírito recaia sobre esta sala. Revela em nós a Sua vontade. Revela em nós o Seu coração. Revela em nós, Senhor, a Sua santidade. Revela em nós, Senhor, aonde ainda estamos em falta com você. Se estamos fora do povo que não faz parte dessa cultura, nos insira nesse povo. Que o desejo do nosso coração nessa manhã seja de encontrar o Deus do Salmo 15. E o mais interessante no Salmo 15 é que você não encontra nenhum tipo de doutrina de reconciliação com Deus. Se você ler o Salmo 15, você não vai encontrar Deus tentando restabelecer com o homem uma relação novamente. Não há uma doutrina de expiação, não há uma doutrina de justificação, não há um desejo de Deus de restaurar o homem. Mas o Salmo fala com um sentido horizontal. E isso tem um intuito. É porque o desejo de Deus nesse Salmo não é se mostrar grande para o homem e tentar resgatar o homem, mas é levar o homem a olhar para o lado, olhar para o próximo, olhar para aqueles que estão do seu lado. A cultura dos salvos é aqueles que foram salvos, mas ela precisa redundar por aqueles que estão ao seu lado e que também foram salvos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Só olhe. O Salmo 15 é para que você olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Olhe para os familiares do seu lado. Olhe para a igreja que você faz parte. Olhe para os seus filhos, olhe para o lado. O Salmo, ele é horizontal, ele não é vertical. Ele não está dizendo, o Senhor está novamente reconciliando consigo o mundo. Não, o Salmo está dizendo, ei, olhe para o lado, olhe para o próximo, encontre no próximo e exerça no próximo integridade, bondade, justiça, retidão. É isso que o Salmo nos pede. Sim, Jesus. Amém. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos cantar isso. Vamos declarar essas verdades no nosso coração. Sim, nos fazem um.
Sim, somos a sua família. Nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória, glória ao Filho, na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais. Somos dois ou mais. Em teu nome aqui, todos saberão. Amém. Que Deus o enviou. Glória ao Filho, na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Toda glória, toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Amém. Que você possa, nessas mensagens que nós pregamos nos últimos tempos, que você possa encarnar elas. Coloque essas mensagens como prioridade quando você estiver no meio dos seus irmãos. Faça disso uma prática. Seja intencional, busque o outro, pergunte o nome. Existem muitas pessoas no nosso meio que ainda não estamos conectadas com essa realidade. Faça isso, para que o corpo de Cristo, nós sejamos um, assim como Cristo é um com o Pai. Amém? Então, se você quiser abraçar alguém do seu lado, apertar a mão, perguntar o nome, fique à vontade. Deus abençoe vocês. Até o próximo culto, semana que vem. Um abraço.